Diego, boa tarde, Dani, boa tarde, Carla, boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no All News. Então, Diego, exatamente isso. Em política não vale a intenção, em política vale o que a pessoa disse de fato, e o que o presidente disse de fato está bem claro. Ah, mas ele aí começa a surgir um monte de gente querendo ser intérprete do que ele quis dizer. E tá um monte de gente que apoia o governo tentando ser intérprete. Ah, ele quis culpar o usuário pelo tráfico, não importa. Ele disse o que ele disse. E ele disse bobagem, ele disse porcaria. Para ser bem objetivo, ele disse merda. Né? Então, o que acontece? A gente termina a semana com Lula e Flávio Bolsonaro competindo para ver quem fala a maior merda. Na verdade, foi isso. De um lado, um acaba colocando os traficantes como, como vítima dos usuários. Do outro lado, a pessoa, ao falar ao elogiar a ação dos Estados Unidos contra o tráfico, executando de forma sumária pessoas fora do seu território, pede, vem aqui e ataca o Rio de Janeiro, por favor. E aí depois vem os dois a público para dizer o quê? Olha, não foi isso que eu disse, não foi isso que eu quis dizer, desculpa, não foi por isso, ou atacando quem não entende, você não entendeu, é a culpa da imprensa, é culpa disso, é culpa daquilo. Não, não, é a culpa da boca dos dois. É a culpa da boca dos dois. E daí a gente tira algumas coisas. Primeiro, ao dar o tiro no próprio pé dessa forma, o Lula mostra que a disputa em 2026 ainda está em aberto. Né? Ele mostra por que está em aberto, ou seja, pela possibilidade dos erros do próprio governo somados aos acertos da oposição. Né? Então, o que acontece? Tem muita gente que fala, não, agora Lula é o franco favorito. Não, meu amigo. Exatamente, tem muito chão pela frente ainda, tem muito chão pela frente. Isso é um presentão para a oposição, como bem colocou a Dani, vai ser usado a torta e direito, é um presente para a oposição, né? Ninguém obrigou o Lula a falar nada. Ele poderia, mas o Lula é um gênio do improviso. Muitas vezes sim, mas muitas vezes fala bobagem, fala porcaria, não tenha dúvida nenhuma, né? Então, e este é um caso, claro, em que ele falou bobagem, ele falou porcaria. E aí, mesmo na justificativa depois, dá até para comparar um pouco a justificativa do que o Lula deu. Ele falou: olha, não foi isso que eu quis dizer, etc e tal, e veja só o que eu fiz nessa área que prova que ações são mais importantes que as palavras. Gente, desculpa, presidente, palavras são importantes, palavras são definidoras de significados. Palavras são definidoras, inclusive, no universo simbólico, né? No universo simbólico da discussão pública, as palavras definem, as pessoas se conectam às palavras mais do que, propriamente dito, às ações. As palavras são importantes e ele sabe disso. Ele é uma pessoa que fez a carreira dele na palavra. O sindicalismo, o discurso, a negociação, a articulação, a base é a palavra. Então, o que acontece? A palavra importa, a palavra ela define. Né? Então, o que acontece? Quando ele fala assim, não, veja as ações que eu tomei, me lembrou bastante a outro também que falou merda também recentemente, que é o governador Tarcísio de Freitas, naquela história da Coca-Cola, de que na hora que ele tá falando sobre contaminação de bebidas alcoólicas por metanol, ele falou, não, na hora que chegar na Coca eu vou me preocupar. Né? Na hora que chegar na Coca, eu vou me preocupar. E aí foi também devidamente achincalhado por conta disso. E na resposta ele pede desculpa, mas ele fala: mas veja o que eu fiz, o que eu estou fazendo nessa área das bebidas, etc. e tal. E ataca as ações do governo, tal como o Lula agora atacou as ações do governo para se justificar. Né? Não justifica, o Tarcísio não se justificou, o Lula não se justificou, né? O Flávio Bolsonaro não se justificou, e aí sim, né, vai ter, da mesma forma que a esquerda estava usando a frase desastrosa, a declaração desastrosa do Flávio Bolsonaro, agora a direita vai usar com toda razão a frase desastrosa do Lula. Que tem que lembrar o quê? Quem fala demais dá bom dia a cavalo, mas também quem fala demais dá bom dia a traficante. No caso, foi a vez do presidente Lula cometer, né? E eu ia falar gafe, mas nem é uma gafe, né? Mais do que isso, é um erro mesmo. Foi um erro do presidente da República. Carla Araújo, e você? Qual que são suas impressões e qual sua apuração também, né? Sobre os desdobramentos, a repercussão dessa fala. Uma boa tarde. Boa tarde, Diego, Dani, Sakamoto e a todos com a gente nessa sexta-feira, né? Vamos sextar aqui. Bom, vamos lá, o assunto é sério, né, Diego? Assim, como a Dani e o Saka colocaram muito bem, o presidente Lula teve essa frase extremamente infeliz, o governo agiu para corrigir o mais rápido, tentar corrigir o mais rápido possível, mas como a gente diz, o print é eterno, né? As frases mal formuladas também,
e será, sim, utilizado na campanha. É um tema que sempre a esquerda tem uma dificuldade de se colocar, né? Porque a direita usa que a esquerda defende bandido, enfim. Vai ser uma frase explorada assim. Do outro lado, Diego, falando um pouquinho da minha apuração em relação ao Flávio Bolsonaro, porque ontem, quando eu vi o tweet dele, eu falei, nossa, calma, não é possível, deixa eu ver se eu entendi. Ele está defendendo bombardear a Baía de Guanabara, e aí eu fui tentando ali com alguns auxiliares dele entender ali, né, que era, não, é isso mesmo, ele não está mandando bombardear, mas ele está falando que ele defende que se extermine traficantes. Então eu falei, cara, bom, ficou meio mal colocado. Agora, quando você diz assim, ele também se retratou, na verdade ele não se retrata, ele reafirma a declaração dele, e aí hoje, conversando com aliados do senador, o que me disseram, e aí ele grava um vídeo para falar sobre o tweet, e nesse vídeo ele começa dizendo assim, não sei você, mas eu vibro quando eu vejo um barco com traficantes explodindo. Bom, então o senador, ele não exatamente se retifica, né? Ele continua mantendo a ideia dele, que é para explodir barcos, né? Enfim, de traficantes. Às vezes, no caso, a gente tem visto aí, né? Não necessariamente todos têm comprovação disso, enfim, é uma discussão ampla. E aí, eu perguntando ali, conversando com alguns aliados do senador, falaram: olha, na bolha dele, pegou muito bem. E uma coisa você não pode esquecer, Carla: ele é o quê? Ele é um Bolsonaro, na raiz. Então, se a gente tinha o presidente Jair Bolsonaro, né, uma coleção de frases polêmicas, uma coleção de frases de efeitos para animar a sua bolha, o Flávio segue na mesma linha. Mas o Flávio, ele tem, entre a família Bolsonaro, digamos assim, uma espécie, digamos, de título ou de conceito que as pessoas costumam dizer: não, mas o Flávio é o mais moderado dos filhos. Bom, e aí essa pessoa me disse, mas está no sangue, e essa moderação que as pessoas colocam não necessariamente vai se manter, ainda mais com o Bolsonaro preso. Aí pergunta, ele conversou com o Bolsonaro antes dessas postagens? Ao que tudo indica, parece que não, ele tinha retornado recentemente. Onde estava Flávio Bolsonaro nos últimos dias? Nos Estados Unidos, com Eduardo, o irmão, que nesses últimos meses a gente tem visto aí está sendo, inclusive, alvo de uma investigação por conspirar contra o país e por ter aí, né, toda essa campanha por tarifas, enfim, tudo isso que a gente tem visto do comportamento do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, Diego, o que acontece? O irmão foi visitar o outro e aí a gente pode dizer que ele volta, digamos assim, um pouco mais com esse sangue radical explícito. Mas a avaliação que se faz ali no entorno dele, do gabinete dele, é que a fala dele animou a militância e a bolha do bolsonarismo raiz e que eles vão continuar dizendo que é isso mesmo, tem que matar bandido, para o discurso deles que é. E aí agora, com a frase do Lula, eles vão embalar tudo isso numa coisa só. Então, se de um lado o Planalto correu para tentar minimizar os danos disso, porque sabe que isso vai ser usado contra o presidente e avalia que sim, foi uma frase extremamente infeliz, do lado do Flávio Bolsonaro, ao que tudo indica, ao que me disseram auxiliares dele, não. Ele acredita que fez uma boa postagem, retificou com uma fala ainda mais forte. E ele fala, Dani, daquela coisa, eu vibro quando eu vejo, aquela imagem que a gente ressaltou aqui, que você ressaltou aqui, né, Dani? Daquela imagem do barco explodindo, que era muito forte. Ele coloca justamente essa imagem para dizer que ele vibra, né? Então, assim, e aí, conversando ali com o pessoal dele, ele fala, não, o balanço dele é positivo. Ele animou a sua militância. Então, são interpretações diferentes de um mesmo tema.